Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Quem está feliz de estar na casa do Pai, diga glória a Deus. Apesar das lutas, das dificuldades, o Senhor permitiu que aqui nós chegássemos. E é um privilégio, meus irmãos, poder chegar na casa do Pai no dia de Santa Ceia, dia de renovação de aliança, comunhão, fortalecimento. Então não saia da casa do Pai da mesma maneira com que você chegou. Tome posse da palavra, que a palavra venha através das orações, dos louvores, sobretudo na ministração. Então é um privilégio, irmãos, porque todos nós temos problemas, sim ou não? Todos nós temos lutas. A pastora mencionou várias situações aqui. Quem de nós não tem dificuldade? Nós vamos ter gigantes para enfrentar? Sim. Vamos ter fornalha para ter que passar? Sim. Vamos ter leão para matar? Sim. Vai ter muralha para ser derrubado? Então agradeça a Deus por você chegar e se assentar à mesa com Ele e ser fortalecido nesta manhã. Amém? Tem mais uma linda salva de palmas ao Senhor? Aleluia. A Ele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então seja bem-vindo, você que realmente conseguiu chegar, quem nos acompanha de maneira online. É uma alegria podermos estar na casa do Pai. Quero agradecer a pastora Sônia. Irmãos, é importante orar pelos pastores, porque o trabalho é muito árduo. A pastora que ia ministrar hoje, nós conversamos ontem às 10 da noite, e às vezes o cansaço pega, isso é natural, irmãos. Então é importante porque a vida pastoral vai muito além de estar aqui na igreja. Às vezes é 24 horas, você sempre em contato. Então é importante que a igreja esteja orando para fortalecer. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade, obrigado pela confiança, pastora. Feche seus olhos um instante, irmão, sentado mesmo, vamos agradecer por estarmos aqui. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar na tua casa, Senhor, e poder compartilhar com os teus filhos aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Fala, Pai, primeiramente comigo, porque eu sei que o Senhor quer tratar comigo. E assim, ó Pai, que a palavra também chegue de uma maneira que edifique a vida daqueles que ouvem, que aqui estão e que estão acompanhando de maneira online. Em qualquer outra ocasião que as pessoas forem ouvir essa palavra, que elas possam ser edificadas, possam ser restauradas, curadas, ó Pai. Manifesta o teu poder e que tudo seja, ó Pai, para a glória do teu nome. Assim eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, você que gosta de tomar nota do título, eu já ministrei sobre esse tema no enfoque de estratégias. E hoje eu gostaria de compartilhar com o Senhor. Semana toda eu tive na minha caminhada meditando sobre essa palavra que Deus colocou no meu coração desde segunda-feira. Quando a pastora me falou ontem, imediatamente veio comigo, que é sobre as muralhas de Jericó, muralhas que têm que ser derrubadas. Quantas muralhas nós precisamos que sejam derrubadas em nossa vida? E o que tem a ver falar de muralha em dia de Santa Ceia? Ei, irmão, você sai daqui fortalecido para que porta da igreja para fora, você esteja pronto para enfrentar o problema do dia a dia, para que as muralhas, os gigantes, os leões que venham, a fornalha enfrentar, você esteja preparado, que isso não seja um bloqueio para você. Então guarde no seu coração o tema dependência em Deus para vencer as muralhas. É o nosso tema desse ano, dependência de Deus. O grande ponto, irmãos, que eu sempre tenho falado quando nós pensamos em dependência de Deus, é até que ponto nós realmente dependemos. Porque quando chegam os problemas, chegam as dificuldades, nós ficamos acuados, nós não encaramos, nós esquecemos que temos o poder através do nome de Jesus para praticar a palavra. E Deus é com cada um de nós, Ele não nos desampara nunca. Então guarde isso com você e abra comigo, irmãos, você que pode, que trouxe sua Bíblia, o livro de Josué, lá no capítulo 5, versículo 13. Josué 5:13.
A palavra de Deus vai dizer assim: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Irmãos, entendam, Josué, ele estava ali tirando o povo do deserto rumo à terra prometida, Canaã. E nesse percurso, às margens do Rio Jordão, ele ia se deparar com Jericó. E Jericó era um lugar muito temido, por ser uma fortaleza. Mas era um problema que aquele povo tinha que enfrentar sob a liderança de Josué para alcançar a terra prometida, alcançar a promessa. Ei, quantos de nós temos problemas na nossa caminhada, sabendo que Deus tem promessas para nós e nós deixamos porque nós ficamos enfraquecidos diante de qualquer dificuldade? Mas não esqueça que Deus não abandona ninguém. Quando Josué chega ali, aparece um anjo falando em nome do Senhor, e esse anjo vai dizer para ele que tem estratégias para que ele e o povo que estava com ele vença aquela cidade, aquelas muralhas de Jericó. Ei, às vezes a gente espera que o Senhor vai se aparecer aqui e falar com cada um de nós, e não é assim. Mas nós precisamos estar sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo, porque Deus usa o pregador, usa o louvor, usa quem Ele quer usar. Ele já usou mula para falar, Ele pode usar o ímpio para falar com cada um de nós, mas nós precisamos estar atentos. É um dia de Santa Ceia, nós não podemos fazer de qualquer maneira. Precisamos vir para cá com propósito, é o que foi pregado domingo passado. Nós precisamos chegar na casa do Senhor com propósito. Eu quero uma resposta, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma estratégia, eu preciso saber como realmente ser dependente de Deus. Falava agora há pouco com a Adelina, antes do culto. Adelina, o que nós podemos fazer, nós fazemos. E glória a Deus pela vida de vocês que fazem o que podem fazer. E assim, todos nós que enfrentamos problemas. Mas nós não podemos interferir no que é plano de Deus. Deus está cuidando. Então nós temos que fazer a nossa parte e deixar Deus fazer a parte dele. Mas ser dependentes. E lá então, quando Josué está lá e chega o anjo para falar, o anjo vai dar estratégias, mas ter estratégias, que é o que eu já preguei no passado sobre isso aqui. Sem nós dependermos e queremos praticar a palavra, de nada serve. Você chegar na casa do Senhor e sair vazio, foi em vão. Você precisa chegar na casa do Senhor sedento, para sair com algo no seu coração transformador, porque a palavra é viva e eficaz, mas ela causa em nós, quando nós aceitamos a palavra em nosso coração e praticamos. Se lê a palavra de qualquer maneira, é morta, é um livro comum, mas tem poder vindo do alto, de ensinamentos, para que nós possamos construir neste mundo, nesta caminhada, a nossa saída para o reino. Construímos aqui. E aí o texto continua então a partir do capítulo 6, dizendo a partir do versículo 1, capítulo 6, 1. Ora, Jericó cerrou-se, fechou, estava fechado. E estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, os seus valentes, valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade de uma vez. Assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiros diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina do carneiro, ouvindo
ouvindo voz, o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Versículo 10. Porém, instrução, irmãos. Ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Era o povo fazendo aquilo que Deus tinha orientado, em silêncio, boca fechada, estratégia. Por que a gente fala qualquer coisa para qualquer um, de qualquer maneira? Cuidado. Versículo 15. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram subir a alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade, não, 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou, e o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, tomaram a cidade. Aleluia! Ei, vai ter momento para gritar, para falar, para botar para fora, mas não é de qualquer maneira, a qualquer tempo. Deus dá uma instrução detalhada para aquele povo para ter vitória, mas teriam a vitória se tivessem na dependência de Deus. Se nós não tivermos na dependência de Deus, nós não vamos conseguir a vitória. Sabe por quê? Porque nós vamos querer fazer tudo do nosso jeito. Irmão, Deus havia mostrado a Moisés, antes da sua morte, a terra prometida. Só que Moisés não entrou nela. Mas, quando Josué assume, ele sabe que vai enfrentar Jericó. E ele tinha que passar por essa cidade, e era uma cidade temida, porque era uma cidade toda cercada, forte, era inacessível, tinha imensas muralhas ao seu redor. Era algo que fazia ter medo, era algo que fazia as pessoas recuarem, porque era um lugar que você não conseguia vencer. Diz a história que aquela cidade ela tinha uma extensão grande. Eu não me lembro agora, mas algo de 30 quilômetros, enfim. Mas era muito extensa, Wilson. Era muito extensa. E não só isso, aquela cidade ela tinha muros de 10 metros de altura. Você consegue imaginar? Vai imaginando. Muros de 10 metros de altura. E tinha mais, e esses muros tinham 6 metros de espessura. E não era um único muro. Tinha um muro com 2 metros e o outro muro com 4 metros. E entre um muro, isto, olhando as histórias vão dizer isso, a Bíblia não diz. E entre um muro e outro, ainda tinha uma distância de 5 metros. Olha a tamanho era a dificuldade. Você consegue entender? 10 metros, 5 metros de largura, só que eram 2 muros, um com 2, um com 3, e tinha 5 entre um e outro. Como é que vai vencer isso? Como é que vai vencer essa dificuldade? Qual a dificuldade que você tem passado? Por que você tem perguntado como vou vencer isso? Tem coisas que é o Senhor que vai guerrear por você, não é você. São estratégias vindo do alto. Há situações que a gente só vence através de jejum e oração. Mas Jericó, ali era um marco naquele lugar. Era uma referência, pode tratar como se achar melhor. Mas por quê? Porque naquele momento de conquista, rumo a uma terra prometida, rumo à promessa de Deus, o exército
de Israel, aquele povo que estava ali acompanhando, ele estava desanimado. E desanimado exatamente por conta dessas características todas que tinha Jericó. Então, quando eles chegavam, falavam: meu Deus, não dá. Não tem como enfrentar. O povo já murmurava no deserto. Quando chega ali outro obstáculo, murmura de novo. Grande parte do povo que passou no deserto, escuta aqui, irmãos, não alcançaram a terra prometida, sabe por quê? Porque murmurou. Louvado seja Deus pela dádiva não murmurar. Tantos que passam lutas não murmuram. Não é constatar o problema, é passar pela luta dando glória a Deus, sabendo que Deus é contigo, Deus é que fortalece. Louvado seja o Senhor, poder participar na Santa Ceia. Muitos são chamados, poucos escolhidos, porque aqui você tem a chance de ser remetido ao passado, olhar o que Cristo fez na cruz do Calvário, saber que através da morte de cruz, você tem intimidade com Deus através do nome de Jesus, e sair daqui fortalecido. É para quem quer, é para quem quer bênção, e ceiar sem mácula, ceiar de uma maneira limpa, em situações que nós podemos resolver, se acertar com o Senhor, até o momento de pegar a ceia. Tem algum problema? Se acerta até pegar a ceia. Não tome santa ceia indignamente. Tome dignamente. Não participamos da ceia porque somos santos melhores que ninguém, mas tomamos porque queremos ser melhores a cada dia na presença de Deus, caminhando segundo a vontade dEle. Mas é importante que a gente, tendo consciência daquilo que a gente faça que não agrade a Deus, a gente se conserte. Nós precisamos ter essa consciência, que senão é em vão e nós pagamos preço por isso. Mas o desânimo tinha tomado parte daquele povo, então eles não acreditavam mais nas promessas, não acreditavam mais que poderiam chegar à terra prometida. Quantos de nós tem desanimado diante dos problemas? E às vezes não é nem muralha, às vezes está lá um pequeno murozinho, às vezes está lá uma pequena situação. Você já fala: não dá. Ei, você está com o Senhor dos Exércitos, você serve o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o que tudo pode, tudo faz, aquele que faz as causas impossíveis tornarem possíveis, segundo o plano dele. Todos nós passamos por lutas, mas os planos deles irão se cumprir na minha vida, na sua vida. Nós não sabemos realmente quais são os planos, sabemos que os planos deles são melhores que os nossos, e como nós não sabemos, o nosso papel o que é? Enfrentar. Veio o problema? Enfrenta sozinho com a força do seu braço, Júlia? Não. A luz da palavra de Deus, espada. Por que representa a espada? Por que Paulo, quando estava na prisão, ele faz lá a armadura do cristão e diz que a palavra é espada? Amém? Não entendi, Isaías. Para atacar. Obrigado. A espada, a palavra é espada, para atacar, conhecer e praticar. Então, se você vê o problema, você vê lá um buraquinho, não uma muralha, e já recua, você está sendo fraco. Você não está dependendo de Deus. Confia, segue, ora, pede direção. A dependência de Deus é isso. Ele vai te dar estratégia, mas se você não depender, quiser com a força do seu braço, não vai conseguir, não vai rolar. Nós precisamos ter força, seguir em frente, caminhar, aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá. Gente, às vezes não dá para vir, falava com a pastora na quinta-feira, não dá para vir. Meu Deus, o coração queima. Fala: Jesus, que às vezes nós temos oportunidade de vir buscar a palavra, se alimentar, e precisa vir na igreja, irmão. Sabe por quê? Se não precisasse, Cristo não tinha fundado a igreja. E hoje, com tanta tecnologia, nós podemos ficar na casa.
Mas é importante a presença, sentir isso, é estar com o irmão, estar em comunhão, porque você vê que aquele teve luta, mas venceu, Deus deu força, ele praticou a palavra. Qual que é a diferença de um de outro? Nenhuma, a diferença é como a pessoa vive a palavra. Qual a diferença do povo do passado com nós hoje? Nenhuma, a diferença é a gente confiar, crer e seguir segundo a vontade de Deus. Aproveitar cada oportunidade. E Deus diz, ali através daquele anjo, que não seria por força humana, que aquela cidade seria conquistada. Tanto é que o anjo vem e ele dá várias estratégias. E que Deus é que agiria. Deus é que agiria naquele povo. Desde que o povo ouvisse. Livre-arbítrio. Diga assim comigo, eu tenho livre-arbítrio. Louvado seja Deus, você escolhe. Quero caminhar com o Senhor, praticar a palavra dEle, ser dependente dEle, ou não. Livre escolha. Josué recebe a instrução e paz. O povo pode seguir a orientação ou não. Vai seguir a orientação? Vai ter um resultado. Não vai seguir? É outro resultado. Glória a Deus, que nós sabemos qual foi o resultado para aquele povo. E aí nós vamos ver, irmãos, que então, como referência àquela cidade, o marco ali, aquela cidade de Jericó, era para que realmente aquele povo, que estava enfraquecido, desanimado, pudesse voltar e ver a glória de Deus, através da força de Deus, fazendo aquele milagre, naquele lugar que era derrubar aquelas muralhas. E aí nós vamos ver então que a gente tem que olhar um detalhe aqui, irmãos, no versículo 4, quando Deus dá 3 e 4, quando é dado toda a estratégia, diz assim, ó: pois vós todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando a cidade de uma vez, assim fareis por 7 dias, e sete sacerdotes levarão as 7 buzinas dos carneiros diante da arca. Quero chamar um pouco a atenção nessa questão da arca aqui, irmãos, é muito importante isso. Porque a arca estava lá no meio deles. Que arca é essa? É a arca da aliança. A arca da aliança, ela continha as tábuas das leis. A arca da aliança, ela continha o vaso de ouro com maná, que foi alimentado o povo no deserto. Grande historiador, Isaías. Qualquer erro você grita aí e me corrige. Irmãos, e tinha mais, além desses dois, tinha a vara de Arão. E o que tem a ver isso? Isso que tem a ver é o seguinte, que se a arca da aliança estava ali, a presença de Deus estava ali. E a vara de Arão era importante, irmãos, que eu até marquei aqui, a vara que floresceu, deu autoridade a uma pessoa escolhida por Deus como sumo sacerdote. Sumo sacerdote era alguém que entrava no lugar santíssimo uma vez por ano. E entrava uma vez por ano para fazer o quê? Expiação do pecado do povo. Olha só. Fazendo um parênteses aqui da mensagem para vocês entenderem. O que é essa expiação, irmãos? É a reconciliação e a remissão. Então a arca estava ali, a presença estava ali. E o povo não podia esquecer disso. E era tão importante porque a arca tinha que ir junto. Porque se a arca não vai junto, não tem vitória. Se Deus não for presente na sua vida hoje, esquece. O diabo vai deitar e rolar. Mas olha que lindo, irmãos. Cristo morre na cruz por quem? Por mim e por você. Na época, precisava ter alguém, uma vez por ano, para levar os nossos problemas a Deus. Hoje nós temos a liberdade em Cristo Jesus, chegar a Deus, que é o Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos a liberdade de chegar diante de Deus no momento em que nós quisermos. Isso é possível pela vinda de Cristo, pela morte de cruz. Então a presença de Deus nós não podemos deixar de lado nunca. A arca tem que sempre estar presente na nossa vida. E quando está sendo dada aquela estratégia para aquele povo, a arca não é deixada de fora. Até mesmo porque a estratégia vinha de Deus, a dependência seria de Deus. E aquela arca que tinha aquilo que representava a presença de Deus tinha que estar junto. E aí continua depois dizendo:
tudo que foi feito detalhadamente. E olha que interessante. Olha os detalhes, irmãos. Quando nós buscamos a presença de Deus, nos tornamos dependentes dEle, Deus vai falar com você, através da palavra, vai tocar no seu coração, de uma maneira tão linda, tão suave, tão maravilhosa, tão perfeita, que nós vamos ficar abismados com as respostas que vêm. Isso que Deus fez no passado para aquele povo, é o que Ele faz com cada um de nós, se nós estivermos sensíveis no dia a dia para ouvir a palavra de Deus, através do Espírito Santo, que mora dentro de mim, dentro de você. Você entende isso? E olha a estratégia, irmãos. Ele dá uma estratégia detalhada para que a vitória fosse alcançada. Era uma vitória concreta. Era certa. Era só fazer o que precisava ser feito. Ele fala, homens armados, na frente 7 sacerdotes. Ele fala, uma vez ao dia, por 6 dias, uma volta. No 7º dia, 7 voltas. Olha os detalhes. E o povo todo ele tinha que ir em silêncio. Olha, às vezes Deus está falando com alguém aqui, irmãos, cuidado. Guarda coisa para você, irmãos. Vai ter hora certa para gritar. Igual aquele povo teve, nós também teremos. E também não grite a vitória antes da hora. Mas ouve a instrução de Deus. E ainda falavam, no 7º dia, 7 voltas, daí quando você derem as 7 voltas, na última vocês tocam a buzina, e todos gritam levantando um grande clamor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não mudou nada, irmãos. Você já reparou quando você ora, você busca a presença de Deus, você busca a direção, as respostas vêm, que as coisas começam a desenrolar de uma maneira, você fala, meu Deus do céu, nem sei como que a coisa ficou tão suave, estava tão enrolado, de repente, tudo está entrando na normalidade. Mas tudo tem um tempo, irmãos. Às vezes o problema, você está causando lá o problema há anos, você quer resposta num único dia. Tudo tem um tempo determinado, é a palavra de Deus, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de nascer, tempo de morrer. Amém? É paciência, é tempo. Tempo de quem? Tempo de Deus. A questão é que nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. Eu posso. Comecei a orar, não tive resposta, eu vou fazer do meu jeito. Você está sendo totalmente dependente de você mesmo, da força do seu braço. Dependência de Deus. Ouvir o que Deus fala através do Espírito Santo. E não vai chegar aqui na frente hoje aparecer. Desse fogo do céu. Está sensível a ouvir, meditar na palavra. A nossa fé assim ela é alimentada pouco a pouco, passo a passo, passo a passo. Eu nunca vim na igreja, comecei a vir hoje. Fique em paz, Deus vai tratar com você. Você vai nessa caminhada com Cristo, Ele vai te alimentar através da palavra. Isso não tem nada a ver em vir na igreja um dia, um mês ou 10 anos. Cada um tem seu tempo de encontro com Deus. Cada um tem seu tempo de chegar na casa do Senhor, aceitar o Senhor como seu único Senhor e Salvador. Tem seu tempo de passar pelas águas, seu tempo de se sentar à mesa. Mas eu estou aqui, eu queria ceiar hoje, mas não batizei. Não sei, irmãos. Vai ter o seu tempo de ceiar. Faz tudo conforme o Senhor manda. Mas isso não quer dizer que você não possa aprender a palavra e praticar e procurar o momento certo para você se batizar, aceitar Jesus. Mas aqueles que já passaram por tudo isso, por todo o processo, não ceia por quê? Não estou ceando porque eu tenho problema. Deus está lhe dando uma nova chance para arrumar. Deus é bondoso, misericordioso. Contamos a bondade de Deus. Como Deus é bom. Como Deus nos ouve. Se não fosse assim, nós teríamos o sumo sacerdote ainda hoje, para levar os nossos
os nossos problemas diante de Deus uma vez por ano, mas não é assim que Deus quis. Deus quis intimidade, quer relacionamento com cada um de nós. É isso que Deus quer de nós, relacionamento. É tomar a ceia, participar, vir no culto, levar a porta da igreja para fora, a palavra guardada no seu coração, que é o que ensina a palavra. Guardado e praticar diante da luta, você erguer a voz, erguer a sua espada e declarar a palavra. O que nós precisamos, irmãos, é entender que Deus nos dá direção, Deus nos dá estratégia, Deus faz, mas nós precisamos querer. Depende só de nós. É o que nós acabamos de falar. Eu tenho livre-arbítrio. A escolha é nossa. Vir ou não vir, praticar ou não praticar, ceiar ou não ceiar. Você nunca vai poder dizer, eu não ceiei porque não tive uma nova chance. Até o momento, irmãos, enquanto não há consagração, é um simples pão, um simples cálice, suco de uva que representa o vinho. Mas após consagrados, representa o corpo e o sangue do Senhor. Até você pegar isso em sua mão, sabendo que você quer se acertar com Ele, sua vida pode ser mudada, transformada. Mas tem que querer. E é exemplo de Josué, irmão, diante daquelas muralhas lá de Jericó. O que ele faz? Ele recebe a instrução, cerca Jericó, 7 dias, tudo na orientação de Deus. Às vezes nós temos problemas e esquecemos que a Bíblia fala assim, que a nossa luta não é pelo sangue, mas é espirituais, muitas lutas. Claro que temos problemas, enfermidades, não tem como falar isso. Mas espera um pouquinho, gente, nós temos que entender que tem muitas situações que são problemas espirituais, porque você acha que o inimigo, o diabo, o demônio, seja o nome que você queira dar, não importa, o inimigo, você acha que ele está feliz de você estar na igreja? Você acha que ele está feliz de você estar caminhando com o Senhor? Você acha que ele está feliz de você ceiar? Lógico que não está. Ele quer fazer de tudo para que você não creia na palavra, ele quer fazer de tudo para que você se afaste, ele quer fazer de tudo para que você não ande em comunhão com o Senhor, ele quer fazer de tudo para que você faça segundo a sua vontade, a sua força, e não conforme a orientação de Deus. Então por isso que nós precisamos, diante das dificuldades, orar, jejuar, nos preparar, ler a palavra, pedir direção. E pedir direção, irmãos, não é a gente deitar na nossa cama e falar, Senhor, eu estou com um problema, olha, resolve para mim. A parte do Senhor ele faz, porque a palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele, mas para ele fazer a parte dele, nós temos que fazer a nossa, ter a nossa parte. Deus é bondoso e misericordioso, mas justo, e nós não podemos esquecer disso. Irmãos, hoje não é dia para dizer que nós somos abandonados, não, pelo contrário. Tudo isso é para nos alertar, para dizer que nós vamos sair daqui fortalecidos, porque o Senhor é comigo e é com você. Mas queira isso, sei querendo isso. Eu não vou ceiar. Aceita a palavra para transformar a sua vida. Aceita as estratégias que Deus quer dar. Seja totalmente dependente de Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos perseverar, ser persistente até o fim, não desanimar. Às vezes nós estamos a um passo da bênção, a gente desiste. Mantenha firme, mas firme na presença de Deus. Não deixe o desânimo tomar conta. Aí eu fico pensando, por que será que aquele povo tinha que fazer em silêncio? Já pensou nisso? Estava um povo desanimado. Eu fico imaginando, se aquele povo pudesse ir conversando, não tivesse dado essa instrução, mais da metade tinha ficado para o caminho. Não, são 6 dias, nossa, já demos 2 dias aqui de volta, não aconteceu nada. Agora, daí, boa parte daquele que falasse, que ouvisse que não aconteceu nada, já ia desistir. Demos mais 3 voltas, nossa, 5 voltas, ainda não aconteceu nada, não vai acontecer nada. Vai ficando no meio do caminho. Então nós precisamos olhar para Deus, olhar para frente, e não dar ouvido para o mundo,
Não dá ouvido porque o inimigo quer colocar. Porque a palavra diz que o diabo está em nosso derredor, bramando a quem possa. Está louco ali para pegar qualquer um de nós. Só que se ele está ao nosso derredor, imediatamente o Espírito Santo de Deus, os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos guiando, nos fortalecendo, nos protegendo, para que a gente seja fortalecido na presença de Deus. Mas a arca que eles levavam lá tem que estar com você. A presença de Deus tem que ser na sua vida. Jericó não seria derrubado de qualquer maneira. Eu entendo que teve 3 pontos fundamentais ali para que aquelas muralhas fossem derrubadas e aquele povo pudesse cantar e gritar a vitória. A fé. Fé por quê? Crer realmente naquilo que você espera vai acontecer. A orientação que foi recebida, vindo do alto, foi passado. E todos creram, mesmo no momento de fraqueza, dificuldade. E creram por quê que eu posso afirmar que creram? Porque se não tivessem crido, eles teriam abandonado. Então eles creram, eles tinham fé que aquilo poderia acontecer. Tinha certeza que ia acontecer. Então a fé daquele povo foi importante. Assim como a minha fé, a sua fé nos dias de hoje é importante. Porque o justo ele não vive pelo que ele vê, mas ele vive pelo que ele crê. Obediência. Segundo ponto, obediência. Se o povo não tivesse obedecido, feito exatamente como foi dado aquela estratégia, será que teriam alcançado a vitória? Uma pergunta. Certamente não, porque estariam em desobediência. E oração. Mas o povo não estava orando, estava todo em silêncio. E quem disse que há muitos momentos que você tem que estar orando em voz alta? Você vai em alguns lugares que você não vai poder orar. Você pode estar lá no seu trabalho e estar passando por uma situação difícil e você não vai poder orar em voz alta. Mas o Senhor está atento à oração desse lugar, como está atento à oração do lugar do seu trabalho. Você se conecta ao Senhor em oração, fala, meu Deus, age nesse momento, age nesse lugar. Mesmo em oração, você pode estar conectado com o Senhor, pedindo para que Ele haja em determinadas situações. Então eu creio que aquele povo foi caminhar. Senhor, vai dar certo. É o que eu acredito. Fé, obediência e oração. E são 3 ingredientes que nós precisamos ter para a nossa vida. Não há muralha, não há problema, não há fornalha, não há gigante, não há leão que a gente não possa vencer, desde que esteja em conformidade com a vontade de Deus. Se não fosse assim, eu gostaria de viver eternamente. Mas nós sabemos que todos nós temos uma data de validade. Nós não conseguimos saber a data de validade só conhecemos a data de fabricação. Não é? E talvez se nós conhecêssemos a data de validade, nós não aguentaríamos. Não suportaríamos o que a gente enfrentaria. Talvez se nós fôssemos conhecer todas as provas que nós iríamos passar, a gente não aguentaria. Só de saber. Mas se você estiver alinhado com Deus, estiver na dependência dEle, você sabe que tudo vai acontecer, tudo vai dar certo, tudo vai ser conforme a vontade dele. Sabe por quê? Porque os planos dele são maiores que os nossos e melhores que os nossos. Quais são as muralhas que você tem enfrentado? Quais são os problemas? Quais são as dificuldades? Ora para o Senhor, entrega para o Senhor, confia. Não entregue o seu problema no altar e pegue de volta. Mas confia. Coloca Deus na sua vida em todos os momentos. Nas lutas, nas dificuldades, mas nos projetos, nas vitórias. Em tudo dai glória a Deus, em tudo dai glória a Deus, em tudo dai glória a Deus. Na alegria, na tristeza, não importa. O Senhor não desampara, o Senhor é conosco. Nós temos que crer nisso. Mas Ele é com aqueles que são fiéis a Ele, com aqueles que buscam a presença. Aleluia. Oh Senhor Jesus, não tenha medo, irmãos. Não tenha medo dos problemas. Segue firme, fortalecido. Mas acima de tudo, não permita nunca perder a presença de Deus.
que a arca da aliança, que podia passar despercebido naquelas estratégias, se o povo deixa um pouco de lado, eles estariam dizendo não a Deus, que abandonou a Deus. E às vezes a gente acaba deixando Deus de lado, a gente acaba esquecendo da importância da presença dEle em tudo na nossa vida, nas lutas, nas vitórias, nos projetos, no seu levantar, no seu deitar, no seu alimentar. A gente deixa. Que lição que nós poderíamos tirar nisso? Gostaria de compartilhar com vocês que Deus tratou em meu coração. 3 coisas. Nunca deixe a arca do concerto, acabei de falar, que é a presença de Deus. Nunca deixe. Confia, confia, confia. Faça tudo conforme a orientação que Ele lhe der. Seja obediente. Obedeça. Deus está falando para não fazer esses costumes que eu tinha lá quando era do mundo, não conhecia Jesus. Deixa Ele fazer. Quantas pessoas que ainda praticam os velhos hábitos do velho homem, às vezes já aceitou Jesus, já passou pelas águas, ceia todo mês e continua fazendo aquilo que desagrada a Deus. Corrige, seja obediente. Sabe por quê? Vai pagar preço. Você está travando bênção na sua vida. Não deixe a presença de Deus, confia, seja obediente e tenha fé. Tenha fé. Não esquece que nós precisamos ter convicção que Deus vai agir em nossa vida. É orar tendo a certeza que aquilo que estiver no plano de Deus vai acontecer. Tem um versículo na Bíblia que eu adoro que diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma. Não estejais ansiosos. Qualquer luta, qualquer problema, qualquer dificuldade, não fique ansioso, não fique preocupado. Continua o versículo dizendo: apresente diante de Deus em oração, que é conversando com Deus, através de Jesus Cristo, em súplica e em ação de graças. 3 coisas. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes apresenta as suas petições diante de Deus, em oração, súplica e ação de graças. Sabe o que é isso? Apresenta para Deus, lembre a Ele, Senhor. Deus não precisa ser lembrado, mas Ele quer que a gente fale. Olha essa questão, olha, tem essa dificuldade, olha, tem esse problema, olha, tem esse projeto. E quando você apresenta, sabe o que você já faz? Agradece. Deus, obrigado, que a vitória é certa. Obrigado porque o Senhor está no meio. Obrigado porque o Senhor está agindo. É para o meu bem? É. Então o Senhor faz. Não é para o meu bem? Não faz. Vou quebrar a cara na frente? Tira, Senhor. Vou desagradar o Senhor? Tira. É a gente ser dependente. É saber que Ele é com cada um de nós, enquanto nós somos com Ele. Se nós o procurarmos, nós o acharemos. Mas se nós o deixarmos, o que a palavra fala? Ele nos deixará ser fiel. Então busca o Senhor enquanto se pode achar. Confia nele, que as muralhas será questão de tempo para que todas elas caiam e para que você possa gritar dando glória a Deus, porque os problemas serão vencidos. Todos? Não, porque tem coisas que tem, irmãos, aquilo que eu falei, se nós pensarmos em fim dos tempos, todos queremos viver eternamente, mas tem um plano de Deus, tem o tempo determinado, e assim são as lutas, as dificuldades, tem coisas que vêm para a nossa vida para que a gente cresça, para que a gente se aproxime mais de Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos nesta manhã ceiar de uma maneira consciente, irmãos. A maior de todas as muralhas
na nossa vida, eu creio que é aquela que fazia a separação entre homem e Deus, ela foi derrubada com a morte de cruz, na cruz do Calvário. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pagou alto preço por isso. Pagou alto preço por mim e por você. Era a muralha do pecado que nos afastava de Deus. Mas com essa morte de cruz, tudo se resolveu. E para que isso continue sendo resolvido, depende de nós. De caminhar segundo a vontade dEle, praticar a palavra dEle, ouvir a voz do Senhor, viver na dependência dEle. A nossa dependência, quer você queira, quer não, irmãos, já está nas mãos de Deus. Algum de nós aqui sabe o que acontecerá nos próximos segundos? Você sabe o que vai acontecer na sua vida daqui 5 minutos? Nenhum de nós sabemos. Então já está na dependência dEle a nossa vida. E se está na dependência dEle a nossa vida, por que não colocar na dependência dEle tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita, tudo que é dificuldade, tudo que é plano, tudo que é projeto? Então, e a gente fazer isso de uma maneira consciente. E hoje, nesta manhã, você que já passou pelas águas vai ter oportunidade de ceiar. Não fique de fora. Não fique de fora, não deixa nenhuma barreira, nenhuma muralha impedir você de abraçar o Senhor, de você estar com o Senhor e de deixar Ele te receber e te abraçar. Não permita. Você que não vai ceiar, não permita ir para sua casa embora dizendo assim: olha, poxa vida, hoje foi em vão, nada falou comigo. Não. Se você abrir o seu coração, Deus vai sempre falar com cada um de nós, em algum momento, em alguma palavra. Às vezes são um tempo de culto, 1h30, 2 horas, você não consegue guardar tudo, não consegue. Mas venha sedento para que o Espírito Santo trate algo e você fale: isso eu vou fazer diferente. Isso eu vou mudar. Isso eu vou praticar.